Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e te convido a ficar comigo pelos próximos 27 minutos. Hoje o nosso assunto será sobre as tendências para o setor de recursos humanos neste ano de 2024. E eu converso com Marcelo Souza, que é CEO do Grupo Solan e Country Manager da Thomas International Brasil. Oi, Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Camila, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E antes de mais nada, um feliz ano novo para todo mundo, que seja um ano muito próspero para todos nós. É verdade, feliz ano novo, Marcelo, e para vocês que nos assistem também. Marcelo, para a gente começar, como é que as empresas elas podem lidar de forma eficaz com a escassez de profissionais qualificados, Considerando não apenas aí as habilidades técnicas, mas também as competências pessoais necessárias para este ano? Perfeito, Camila. Esse é um tema que nunca sai da mesa do RH. A escassez de mão de obra qualificada no Brasil é um tema recorrente. Nós temos uma dificuldade crônica na formação de profissionais capacitados. Vide, o resultado do PISA, que saiu aí recentemente, indicando que os nossos alunos têm dificuldade no entendimento de funções básicas de matemática. Nós temos um grande analfabetismo funcional, As pessoas não conseguem interpretar textos e isso vem para o mercado de trabalho, Então, nós temos uma dificuldade de formação técnica de profissionais. E o mercado está cada vez mais exigente. Você tem um mercado que tem mudado as suas formas de desenvolver produtos, de abordar clientes, de tentar vender soluções, e isso faz com que você cada vez mais tenha que ter essas competências técnicas para este novo mercado, para poder fazer parte desse mundo, para poder ser um profissional desejado pelas empresas. Então, se a gente já tem uma dificuldade de formação técnica naquilo que é básico, que estou falando aqui do resultado do PISA, Então, que mediu a proficiência na língua portuguesa e a facilidade com operações básicas matemáticas. Se a gente tem dificuldade com isso, como é que a gente vai conseguir formar profissionais que conseguem lidar, por exemplo, com inteligência artificial, profissionais que precisam fazer sistemas de computação, precisam aprender a programar para entrar num mercado que exige isso. Então, é uma dificuldade da área de RH, o RH tem se debruçado em cima disso e o que a gente vê nas empresas cada vez mais é um esforço para formar estes profissionais dentro de casa, para poder trazer este treinamento para dentro de casa, mas isso leva tempo e nem sempre as empresas têm este tempo. Você tem uma demanda, você tem uma necessidade agora e a formação do profissional é algo que nem sempre vai ser imediata. Aliás, muitas vezes não existe fórmula mágica, Infelizmente, não é só tomar uma pílula e você sai sabendo tudo, não existe isso. Então, é um processo de aprendizagem. E isso tem colocado as equipes de RH e principalmente as lideranças das organizações numa situação bastante delicada para encontrar esses profissionais. Mas além da formação técnica, que é o exemplo que eu trouxe agora, o que a gente nota no mercado, e o mercado vem descobrindo isso com mais intensidade nos últimos 10, 15 anos, as competências pessoais, elas são chave para o sucesso dos profissionais, tanto no seu dia a dia, como no relacionamento com outras pessoas. Competências pessoais são as nossas características, a nossa habilidade natural para executar uma tarefa, o quanto que eu sou comunicativo ou sou introvertido, o quanto que eu prefiro atividades relacionais ou atividades técnicas. Essas são as competências pessoais e todos nós possuímos. E aí não tem certo ou errado, mas entender qual é a sua competência. Entender aquilo que é a sua fortaleza e como é que isso vai te ajudar na sua carreira, isso é chave para um profissional poder se desenvolver. E aí as empresas, descobrindo isso, têm cada vez mais tentado identificar quais são as competências pessoais necessárias para a realização das suas atividades lá dentro e procurar esses profissionais.
Então, hoje, veja como é que está o mercado, né? As empresas estão procurando profissionais com competências técnicas, que está difícil de encontrar, e profissionais com competências pessoais, muito específicas para aquilo que eles precisam. E essa intersecção dos conjuntos está cada vez menor, porque está mais difícil ter todas as competências num profissional só. Então, o que tem acontecido é que as empresas têm tentado, de alguma forma, não só desenvolver os profissionais na parte técnica, né, trazendo treinamentos de informática, questões financeiras, seja lá o que for necessário, mas também o desenvolvimento das habilidades pessoais, das competências pessoais necessárias para a execução das suas tarefas. Então, a tarefa do RH e dos líderes nas empresas não tá fácil e não vai ser muito fácil esse ano, viu, Camila? Que desafio, hein, Marcelo? E diante do desafio de desenvolver líderes para gerenciar a diversidade nas organizações, como é que os gestores podem integrar eficazmente, né, diferentes gerações e experiências, maximizando aí o potencial dos profissionais e garantindo o engajamento contínuo? Veja só, né, Camila? Se não bastasse ter que desenvolver as pessoas no lado técnico, no lado pessoal, ainda tem que lidar com uma equipe que é diferente, porque são pessoas e cada um é um ser. O pessoal da minha geração, né, o pessoal que é um pouquinho mais antigo, a gente foi criado, né, em processos fabris muito homogêneos, todo pasteurizado, né? Então era todo mundo muito igual. A gente aprendia a fazer as atividades todo mundo da mesma forma e a gente era gerenciado por líderes que eram muito parecidos com a gente. Então a gente aprendeu sempre a liderar pelo igual. A gente tentava copiar, a gente tentava ser igual àquele que nos ensinava. Era isso que a gente aprendeu. O que os estudos têm demonstrado para a gente é que a diversidade gera resultado, principalmente num mundo tão complexo quanto o que a gente vive hoje em dia. A complexidade do nosso mundo se dá porque hoje todo mundo tem acesso à informação. Então, todo mundo é um potencial consumidor. Não existe mais vender só para determinados nichos. Todas as empresas querem englobar o mundo, querem vender para todo mundo. E se eu for vender para todo mundo, eu tenho que entender que eu tenho consumidores diferentes, pessoas diferentes. E como é que eu vou falar com esse pessoal que é diferente de mim se eu não sei como eles pensam? Eu preciso ter essa diversidade na minha equipe. Eu preciso trazer essa diversidade para dentro da nossa equipe. Por isso que, além de todas as questões históricas e culturais que são importantes e devem ser abordadas, sim, a diversidade, ela supera as questões de gênero e raça. É muito mais. Você precisa ter uma equipe muito diversa, inclusive nas questões de idade, de localização geográfica, de preferências pessoais, para poder tomar as melhores decisões em situações complexas. A dificuldade é nessa liderança conseguir fazer com que essa equipe trabalhe junto. Porque se é verdade que a complexidade vai te trazer abordagens diferentes para os problemas, também é verdade que as diferenças podem trazer conflitos. Pessoas muito diferentes enxergam o mundo de forma diferente e isso pode trazer conflitos para a equipe. Como é que este líder vai lidar com isso? Lembrando que provavelmente esse líder é da minha geração, uma geração que aprendeu a lidar com pessoas iguais a ele. E agora ele tem que abordar pessoas que, estamos falando de pessoas de 20 anos, então uma geração que já nem é mais millennial, geração Z, você já tem uma mistura de gerações entrando no mercado, uma geração que já nasceu digital, que já tem um entendimento diferente do mundo e uma velocidade de resposta diferente do que ele, e você tem que englobar também nessa equipe pessoas de outras gerações, baby boomers, geração X, todas como trabalhando junto. Então, o líder vai ter que entender como é que cada um funciona, o que agrada cada um, e agradar aqui, não estou falando de fazer um mimo, de fazer as pessoas sorrirem, não. Qual que é a atividade que a pessoa vai executar com maior facilidade, com maior conforto?
Porque nesse momento que eu, como líder, identifico isso, eu entendo como é que eu engajo esse profissional, como é que eu vou fazer ele trazer o seu máximo potencial aqui para dentro da minha organização. E aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros membros da equipe. E quando o conflito aparecer, eu sei como agir. O problema, né, Camila, é que isso exige demais de uma liderança que já tem uma série de outras responsabilidades. Então, hoje, o líder está num papel extremamente delicado e uma posição muito complexa, porque ele tem que conseguir desenvolver os profissionais, ele tem que conseguir fazer com que a equipe esteja engajada e trazendo o resultado, e além disso, ele tem que dar os próprios resultados que são exigidos dele, né? Então, não é uma posição simples a posição da liderança. Eu acho que o recado positivo, né, é que existem fórmulas, existem processos hoje para lidar com equipes diversas. Você tem uma série de metodologias e de livros que podem apoiar nisso. E hoje você vê que os líderes não estão mais sozinhos, né? Se antes a posição de liderança era uma posição de solidão, hoje você tem muitos líderes que se encontram, que estão dentro de grupos. É uma das coisas que a tecnologia facilitou muito, né? Você encontrar pessoas que têm situações, que têm problemas parecidos com o seu, para você poder trocar ideias e conseguir colocar em prática isso. Mas sem dúvida nenhuma, conseguir extrair o máximo da equipe, sendo essa equipe diversa, é chave para a gente conseguir crescer num ambiente tão complexo quando a gente está hoje. Sim, Marcelo, falando agora um pouquinho dessas novas tecnologias que você falou, né? Como que as ferramentas tecnológicas elas podem auxiliar as empresas em 2024 na identificação rápida e assertiva de profissionais com as competências pessoais e profissionais exigidas por um mercado dinâmico e exigente? A gente está falando do mundo hoje da inteligência artificial generativa, né? A gente já passou a inteligência artificial, já estamos na inteligência artificial generativa, então a gente está falando em sistemas, em plataformas que conseguem se antecipar às nossas necessidades e trazer resultados, né? Então, é um novo mundo que vai fazer com que todo mundo tenha que se adaptar. Mas o que a gente não pode esquecer é que quem tem que se adaptar ainda é esse tal de ser humano, né? Esse tal de ser humano que está aqui apenas algumas milhares de anos no planeta Terra e que basicamente ainda tem a mesma estrutura, né? A gente não mudou tanto assim, ainda não tem nenhum chip implantado na nossa cabeça, a gente continua sendo muito parecido com o que eram os nossos antepassados. Então, essa adaptação a esses novos processos, a essas novas situações, vão ser tão mais fáceis quanto mais eu entender do profissional, entender de mim mesmo. E para a gente se entender, existem várias ferramentas, né? E hoje as ferramentas mais utilizadas pelas áreas de RH, inclusive em algumas universidades, são as ferramentas psicométricas, né? E hoje você tem ferramentas psicométricas fantásticas que estão em ambiente online, totalmente em nuvem, e através de questionários simples você consegue entender os principais traços de personalidade, de comportamento, de inteligência emocional, de inteligência cognitiva do profissional. Então, quando eu for tomar uma decisão sobre esse profissional, eu passo a ter mais informação. Eu passo a ter uma informação que é muito importante para eu saber se esse profissional vai conseguir se adaptar às demandas do cargo que ele vai exercer, se ele vai conseguir exercer as atividades com o conforto necessário para ele poder trazer o seu máximo potencial no seu dia a dia e possíveis gaps, possíveis limitações que ele tenha e como desenvolvê-las. Muito bom, Marcelo. Olha, o nosso bate-papo tá bem interessante, mas eu vou te pedir uma pausa rápida, porque agora nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre o modelo de trabalho híbrido. Então não saia daí, eu volto logo.
Estamos de volta com a nossa entrevista especial de hoje, conversando com Marcelo Souza, CEO do Grupo Solan e Country, manager da Tomás International Brasil. Oi, Marcelo, vamos voltar aqui com o nosso bate-papo sobre as tendências, para o setor de recursos humanos nesse ano de 2024, como a gente veio conversando no bloco anterior. Eu quero saber agora de você, Marcelo, sobre o trabalho híbrido. Como que as organizações elas podem adaptar as suas políticas de trabalho para promover aí um ambiente mais inclusivo, que atenda a diferentes necessidades das equipes nos modelos híbridos? Muito bom, Camila. Esse realmente é um tema que está na pauta do RH, E aqui a gente está vivendo um exemplo claro, de como o trabalho híbrido, o trabalho remoto se tornou algo corriqueiro, algo do dia a dia. Quem iria imaginar que antes da pandemia a gente faria entrevistas assim por vídeo, por internet, Eu lembro que as entrevistas que eu participava no passado, ou ia uma equipe até o meu escritório e aí tinha que levar toda a estrutura para fazer a filmagem, ou eu tinha que me deslocar até o local, até onde ia ser gravado, onde estava o equipamento. E a pandemia mostrou que isso não é necessário. Você tem a tecnologia para te ajudar a fazer o trabalho de forma remota. Porém, hoje em dia está havendo um questionamento, principalmente das grandes empresas. Devemos voltar ao trabalho presencial ou não? Só que o problema é que as empresas se esqueceram de perguntar para os profissionais. E a grande maioria dos profissionais que conseguiu trabalhar no modelo híbrido, porque temos que deixar claro, não é todo mundo, A grande maioria, aliás, continuou trabalhando no presencial, principalmente quando você fala de trabalhos industriais ou prestação de serviços, voltados ao consumidor em geral. Hoje você tem uma massa de profissionais que teve que continuar trabalhando no modelo remoto, mas aqueles que conseguiram, que tiveram a possibilidade de trabalhar no modelo híbrido, não querem voltar para o presencial. Então, você hoje tem uma disputa muito grande entre os líderes das organizações tentando entender como é que eles conseguem o melhor modelo de trabalho, porque eles querem a volta do presencial, eles entendem que ter todo mundo trabalhando junto é uma forma de perpetuar e garantir com que a cultura da organização se mantenha. Eles estão fazendo com que todo mundo trabalhe de forma unida, então para eles é mais fácil fazer com que a cultura se perpetue, mas do outro lado você tem profissionais que se adaptaram ao modelo híbrido e principalmente profissionais que vivem em grandes cidades que têm muito engarrafamento, que não querem mais perder 2, 3, às vezes 4 horas do seu dia preso num trânsito só para ir até um trabalho que ele conseguiu fazer na sua casa durante todo o período da pandemia e até agora. Então, este é a grande discussão que você tem hoje na mesa das grandes lideranças das organizações. Essa é uma discussão que não está só no RH, mas é uma discussão que está em todos os líderes, porque é o líder que vai ter que entender como é que ele vai conseguir engajar os seus profissionais, caso ele exija a volta deles, sabendo que muitos não vão querer voltar, e aí ele vai ter que buscar novos profissionais. E lembra do que a gente falou no primeiro bloco, Buscar profissionais que nem sempre têm as competências necessárias, que não têm as competências técnicas, vai ter que desenvolver competência pessoal, ou então vai ter que se adaptar a um modelo híbrido e usar ferramentas de gestão de tarefas que permita o acompanhamento das entregas das suas equipes. Então, é mais um desafio que está lançado aí nas mesas das lideranças para esse ano, Camila. Sim. E, Marcelo, quais são as principais tendências em tecnologias de recrutamento que podem ajudar as empresas a encontrar perfis aliados às suas necessidades este ano? Perfeito. O mercado de recrutamento e seleção, ele tem se desenvolvido bastante nos últimos anos, mas eu entendo que a pandemia foi uma grande mudança. A pandemia gerou uma grande mudança nesse mercado, Apesar de ser um mercado que há muito tempo você tem plataformas de recrutamento e seleção, job portals online, em que todo mundo posta o seu currículo e espera ser chamado para uma vaga, a pandemia fez com que isso virasse uma necessidade. Então, porque ninguém mais poderia sair, mas todo mundo precisava ainda trabalhar. Então, todo mundo teve que se adaptar.
tanto empresas quanto candidatos. Então, se você ainda tinha do lado do candidato um receio de mandar um currículo online, porque ele acreditava que é o papel na mão da pessoa que vai fazer com que ele seja escolhido, isso caiu. A pandemia fez com que isso caísse. E hoje todo mundo já está adaptado às plataformas de recrutamento e seleção, que hoje são chamadas de ATS. Application Track Systems. Os ATS são hoje as maiores inovações para os processos de seleção. E dentro dela, as empresas conseguem definir quais são quais são os critérios necessários para as posições que elas vão recrutar, fazer todo o processo de seleção lá dentro, inclusive de entrevistas, para depois irem para a parte pessoal e presencial, e até recolhimento de documentos é todo dentro dessas mesmas plataformas. As empresas conseguem também colocar nessas plataformas testes e avaliações para poderem identificar melhor os profissionais. Não só testes técnicos, mas como eu falei no bloco anterior, aqueles testes psicométricos para poder entender traços de comportamento, de personalidade que são necessários para aquela função. Então, se as empresas têm clareza daquilo que se espera, daquilo que é necessário para a posição e conseguem ter os testes que conseguem identificar essas competências, fica mais claro, fica mais rápido essa tomada de decisão. E aí, é claro, se eu tenho clareza, eu tenho mais justiça. Eu estou contratando pessoas que pelas suas competências e não porque o meu viés inconsciente acha que alguém com a característica A, B e C vai exercer melhor aquela função. Então, a tendência da utilização de plataformas de recrutamento e seleção veio para ficar. O desafio que está posto agora para o RH é que muitas pessoas, e aí você entra nas plataformas e você vai ver isso, principalmente nas redes sociais, Camila, muitas pessoas reclamam muito das plataformas, porque não tem feedback, acabam não sabendo por que não foram escolhidas. Então, o que está faltando é esse lado humanizado no retorno e na parte final do processo seletivo. É usar a inteligência artificial, usar os algoritmos e usar as plataformas, mas não deixar de lado o lado humano do contato das pessoas, porque o que a gente não pode esquecer, e o RH tem muita clareza disso, tá, pessoal? Tenham certeza, é que do lado de lá tem um candidato que precisa trabalhar e quer trabalhar. O problema é que muitas vezes o volume de candidaturas é muito alto e por isso que está todo mundo se adaptando nesse novo cenário. E eu tenho certeza que logo mais até os candidatos vão estar elogiando bastante as plataformas nas redes sociais. Para a gente finalizar então, Marcelo, você falou aí dos candidatos, aí eu te pergunto, quais são o perfil de candidato, as habilidades que os candidatos hoje, para ser convocado, chamado para uma vaga, ele precisa ter, principalmente para ele se destacar, né? Perfeito, Camila. Claro que não tem um perfil único, um perfil ideal único, né? Cada cadeira, cada setor e cada carreira tem as suas características, tem as suas necessidades. Se eu posso trazer algumas sugestões e até, quem sabe, alguns insights, estando definida a sua carreira, tendo escolhido qual é a carreira que você quer seguir, se aprofunde nas questões técnicas. Você tem que entender tecnicamente daquilo que você vai fazer. As empresas precisam de profissionais que cheguem jogando, que já tragam conhecimento. Marcelo, mas eu sou estagiário, eu estou num primeiro emprego. Perfeito. Tente aprender o máximo do curso que você está fazendo, para que você traga inovação quando você estiver entrando numa empresa. Então, não abra mão do conhecimento técnico. O conhecimento técnico é fundamental, é chave para você poder ser ouvido. Se você não tiver, você nem vai ser ouvido pelas organizações. Uma vez tendo a possibilidade de ser ouvido, porque você conseguiu demonstrar o conhecimento técnico, porque você possui ele, uma característica que é chave, Camila, e que se eu puder falar que, olha, vale para praticamente todas as profissões, é a adaptabilidade. E a adaptabilidade aqui não tem a ver com a velocidade com que eu faço as coisas, não tem nada a ver com o quanto que eu consigo me misturar ao ambiente. Adaptabilidade tem a ver com a facilidade com que eu tenho em, vendo um desafio, tentar superá-lo. Não parar na frente de um obstáculo, não deixar com que aquele obstáculo seja algo que te impede de chegar no resultado, mas sim seja algo que te motive a trazer uma solução.
É claro que nem sempre a solução vai depender de você, mas se você não procurar ajuda, se você não conseguir trazer pessoas ou trazer soluções, você vai acabar sendo alguém que para no meio do caminho, que não está se adaptando às necessidades do momento. Então, se tem uma característica que é chave para qualquer profissão, eu não tenho dúvida que é a adaptabilidade. E é uma característica, né, Camila, que é a característica que nos fez chegar até aqui, né? Porque Darwin já dizia, né, que não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, nem o mais rápido que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta ao meio. E para o mercado de trabalho, isso também é muito válido. É verdade. Marcelo Souza, quero muito agradecer a sua participação com a gente, as dicas que você deu, os insights. Muito obrigada, viu? Foi ótimo o nosso bate-papo. Eu que agradeço, Camila, agradeço a toda a equipe. Foi um grande prazer estar com vocês e fico à disposição. Até a próxima. Obrigada também a você por sua companhia, sua audiência. E olha, continue acompanhando a programação do Canal Empreender, que você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Eu te espero na próxima entrevista especial. Tchau!